Olá, gente, tudo bem? Espero que você esteja bem, porque essa é a vontade de Deus, que nós estejamos em paz. Fizeram uma pergunta para mim esses dias da seguinte forma: o resultado das urnas é a vontade de Deus, pastor? E eu simplesmente fiquei analisando e pensando sobre essa pergunta, e a minha resposta foi: depende. Depende. E por que depende? Deixa eu explicar algumas coisas sobre a vontade de Deus. Primeiramente, Deus, ele tem uma vontade determinada. É aquela vontade que ninguém muda. Nada pode mudar a vontade determinada. Por exemplo, o sol. O sol nasce e se põe todo dia. E o sol é para governar o dia, a lua para governar a noite. Então isso é a vontade de Deus. Há um período da chuva, há um período do frio, há um período do calor. Então, as estações, ao dia, à noite, então são vontade determinada. Deus determinou e ponto final. Deus determinou a vinda de Cristo, e ele veio, nasceu de uma virgem. Determinou a vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo veio em forma corpórea e se manifestou na igreja primitiva, até hoje está entre nós. A vontade determinada de Deus, Jesus a voltar, e ninguém vai impedir. Então veja só, a vontade determinada de Deus, ninguém pode mudar. O resultado das eleições, o resultado das urnas, não será a vontade determinada de Deus. Agora nós temos a segunda modalidade, ou o segundo aspecto da vontade de Deus, que é a vontade revelada, a vontade escrita. E onde está a vontade escrita de Deus? É a palavra dele, é a Bíblia. A Bíblia é a vontade escrita de Deus. E ela jamais poderá ser alterada. Jamais ela pode ser formatada, reduzida ou acrescentada. É o que está ali e ponto. E a vontade escrita de Deus veio para revelar o que Deus pensa sobre o homem. O que Deus quer que o homem saiba sobre ele, Deus? E qual é o plano que Deus tem para o ser humano? E todos nós sabemos que viemos de Deus, estamos aqui com um propósito na Terra, e Deus quer que todo ser humano cumpra esse propósito. Deus quer que todo mundo sirva a Ele e aceite seu Filho como o único e suficiente do Salvador. Essa é a vontade revelada de Deus, a palavra escrita, a Bíblia. Só que essa vontade revelada, escrita, ela não é praticada e nem obedecida por todos. Não é a vontade de um soberano. Não, você só aceita se quiser. A vontade determinada de Deus é isso e ponto final. A vontade escrita de Deus é o que está na Bíblia. Agora depende de você aceitar ou receber ou não. E temos também, para dizer para você, a vontade permissiva de Deus. E aqui é onde a gente entra no resultado das urnas. Podemos ter a vontade agradável e perfeita de Deus e podemos ter a vontade permissiva de Deus. E a vontade permissiva é que mesmo sem Deus querer, mas se o ser humano quer, ele permite. Por exemplo, não é da vontade agradável e perfeita de Deus que Cuba seja uma ditadura, onde pessoas estão passando fome, onde pessoas estão morrendo à míngua, e lá tem um ditador. Não é da vontade de Deus que o povo da Venezuela sofra como está sofrendo. Não é da vontade de Deus, mas foi da vontade das pessoas. As pessoas foram manipuladas, enganadas, e achando que era da vontade de Deus colocar um ditador no poder. E aí, deu no que deu. Foi uma vontade permissiva de Deus. Não é da vontade de Deus também que a Coreia do Norte tenha um ditador para sempre, vitalício, e faz o povo sofrer, e o povo fica algemado. Então, não é da vontade de Deus que o mundo tenha ditadores, homens maus, carrascos, cruéis, assassinos. Não. E se há, é porque Deus permitiu, porque o homem quis. Então, veja, Deus não vai tolir você de cumprir o que você quer. Deus não vai impedir você de fazer o que você quer. Então, o resultado das urnas de domingo poderá ser a vontade perfeita e agradável de Deus? Sim, claro que pode. Mas poderá ser a vontade permissiva de Deus. E como é que eu entendo isso? Eu tenho um candidato.
Como é que eu vou entender que o resultado das urnas de domingo será a vontade do meu Deus? Por exemplo, se o candidato que eu voto, que eu vou querer que ele seja eleito, ele adota alguns princípios exarados na vontade escrita de Deus, que é a Bíblia. Tudo o que ele faz é com base desses valores e princípios que a Bíblia exige do cidadão, do ser humano. Se essa pessoa for pautada e alicerçada desses princípios, segundo a vontade revelada de Deus na Bíblia, essa pessoa sendo eleita é da vontade perfeita e agradável de Deus. Agora, se um outro candidato, uma outra pessoa, vier a ser eleito, e ele não tem nada a ver com Deus, não crê nem em Deus, é o idólatra, ou uma outra pessoa que não está nem lá para os valores e os princípios cristãos. Se essa pessoa vier a ser eleita, é da vontade permissiva. Não é da vontade perfeita e agradável de Deus, porque Deus não quebra princípio, Deus não quebra valores para agradar ninguém. Então, o resultado das urnas de domingo poderá ser uma vontade agradável e perfeita de Deus e poderá ser uma vontade permissiva de Deus. Agora, quando Deus permite que aconteça, é porque o homem quer. Porque Deus não vem votar, ele não vota. Quem vota somos seres humanos. E se o ser humano não percebe qual é a vontade de Deus, como é que Deus pensa, só lê a palavra, dá de você entender como é que Deus pensa. Porque a Bíblia é a mente revelada de Deus. Então, a pessoa que vai votar, que vai escolher o seu candidato, ele precisa saber, esse candidato, quais são os seus fundamentos? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? No que ele crê? No que ele acredita? E você vai saber se aquele candidato vai ser eleito segundo a vontade perfeita e agradável de Deus. Mas uma coisa eu digo para você, a vontade permissiva de Deus não é a melhor das vontades. Eu não quero que o resultado das urnas seja a vontade permissiva de Deus. Eu quero que seja a vontade perfeita e agradável de Deus. Não sei se respondi essa pergunta, mas eu coloco essa pergunta para você. E o resultado das urnas é a vontade de Deus? Eu lhe expliquei que ele tem a vontade determinada, ele diz e ponto final, a vontade escrita, que é a Bíblia, que ela é composta de valores e princípios, e existe a vontade permissiva de Deus. Eu não quero que seja permissiva, porque Deus permite. Por exemplo, o homem quer. O que Deus vai fazer? Ele não tem o que fazer. Vai só aceitar a vontade do homem. Porque Deus, ele é Senhor. Ele não quebra porta. Ele não quebra valores. Então, que Deus te abençoe. Deus te guarde.